Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha de hoje, tá? Hoje a gente vai abordar as químicas 3 e 4, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos interessantes aí desse capítulo. A química 3, ela vai falar sobre a formação de ligação química covalente e propriedades dos compostos moleculares e covalentes. Bom, só relembrando aí, galera, a ligação covalente é o tipo de ligação em que os compostos ou os elementos químicos compartilham elétrons da camada mais externa para que eles consigam chegar a um equilíbrio, que chamamos de regra do octeto. Então, eles acabam compartilhando, ou seja, eles vão dividir elétrons entre si para que a última camada de cada um dos elementos envolvidos acabe aí sendo equilibrada com 8 elétrons na última camada e também formando uma molécula, que é uma molécula de um dado composto, tá? Então, a gente vai ver aí alguns compostos e esse começo aí, tá bom? Então, inicialmente, pessoal, a ligação covalente, ela mexe muito com a polaridade das moléculas, devido a elas compartilhar elétrons, acaba sendo uma ligação, eles estão compartilhando, ou seja, está tendo aí uma interação entre elétrons de um elemento e elétrons do outro elemento. E você sabe que elétrons são cargas negativas. E quando esses elétrons se aproximam, eles acabam aí emitindo uma força que chamamos de repulsão, pela química e pela física. Então, só que o problema foi resolvido devido à organização das camadas, ou níveis eletrônicos, como chamamos, e dos subníveis eletrônicos, os subníveis hibridizados na formação, que a gente viu na aula aí anterior, tá? Então, assim, a formação de uma ligação química covalente, ela acontece quando um elemento químico, ele acaba contando, isso a gente acaba visualizando e desenhando no ou na fórmula eletrônica, tá? Descrita por Lewis. E essa fórmula eletrônica, ela demonstra como os elementos ele vai contar com os seus e com os do outro, da mesma forma que o outro elemento conta com os seus e o do outro. A ligação covalente, ela pode ocorrer entre elementos do mesmo elemento químico, ou seja, do mesmo elemento, ou de elementos diferenciados. Por exemplo, posso ter uma ligação covalente entre dois hidrogênios. Como ele é uma exceção da regra do octeto, ele não precisa de 8, apenas de 2. Então, normalmente, a gente une dois hidrogênios, cada um vai ter um elétron. Quando eu acabo unindo os dois, eles vão ter, cada um vai ter 2, porque eles vão contar com o seu e o do colega, o seu e o do colega. E isso é o objetivo da ligação covalente, tá, galera? E também de elementos diferenciados. Por exemplo, se eu unir H2O, 2 hidrogênio mais um oxigênio, eu vou estar estabilizando os dois hidrogênios com 2 elétrons cada um, e o oxigênio tem 6 na última camada. Ele precisa de 2 para formar 8. Então, ele acaba garantindo os dois aí quando ele compartilha elétron com os dois hidrogênios, que aí a gente traz a fórmula da água, que é H2O, tá, pessoal? E assim, um momento bem interessante de vocês estarem observando no material de vocês, tá, galera? A coligação covalente, além de formar moléculas, que ela vai dar uma ideia ou uma posição da substância, ele vai estar formando também compostos, novos compostos, e esses compostos vai estar associados aí ao nosso dia a dia. Tá bom? Então, a água, por exemplo, ela tem uma formação molecular, ela vai ter uma nomenclatura, ela vai ser classificada como uma substância, ela forma uma molécula angular, se a gente for ver a geometria desse composto. Então, assim,
o objetivo da ligação covalente, além de equilibrar o elemento químico, formar novos elementos, ele também traz aí, galera, as ideias sobre a questão da repulsão, sobre a questão dos pares eletrônicos, sobre a convivência desses dois compostos e da polaridade das reações químicas, tá? Que é importante abordar, tá bom? Então, a gente viu aí sobre o que é a ligação covalente, o que são propriedades dos compostos covalentes. Propriedades é os pontos em que ele se apresenta. A ligação covalente, ela abrange aí uma massa de compostos que eles acabam compartilhando ao invés de fazer a ligação iônica, tá? E as propriedades dos compostos covalentes, que ele está inteiramente ligada à sua parte física, ou à composição física que esta molécula vai estar aí dando abertura ou se mostrando, tá? E além de gerar energia também, ou no processo de reação para formar o produto, ou no produto para formação de reagente, tá? Se for uma reação direta inversa. Então, isso é interessante, porque todos os compostos formados a partir da ligação covalente, eles vão ter aí a questão da polaridade. O que é uma polaridade? Devido eles estarem compartilhando elétrons, eles vão estar aproximando essas cargas negativas e isso causa uma repulsão, tá? Então, assim, qual é o elemento que mais puxa? Qual é o elemento que acaba trazendo com mais intensidade esse elétron para que ele faça a covalência? Professora, não está no mesmo nível de contagem? Sim, descrita pela fórmula de Lewis, que é a fórmula eletrônica. Mas se você for observar na parte interna, na molécula mesmo, você observa um afastamento e uma diminuição. O que são polaridades de ligações? É como se fosse para onde que mais puxa. Qual é o composto em que ele tem mais força? Então, assim, por exemplo, entre uma ligação, o carbono, ele vai sempre fazer ligações, ele pode fazer iônicas e covalentes. Na química orgânica, estudamos a ligação covalente, sempre, porque ele vai formar cadeias, ele precisa compartilhar elétrons, e um dos compostos que mais podemos observar nas cadeias são os hidrogênios. E os hidrogênios, quando você observa ele e outro composto, a polaridade da ligação eles tende a ser maior para o outro composto, ou seja, o nível de energia eletrônica negativa, tá? E aí ele vai fazendo aí uma troca positiva, que vem as questões de eletronegatividade, polaridade das ligações, diferenciação do número de compostos ligados. Então, assim, a polaridade, a tabelinha de eletropositividade, eletronegatividade que a gente estudou na outra aula, ela está inteiramente ligada aqui dentro dos compostos covalentes, porque ela vai se comportar de maneira diferente em relação aos compostos iônicos, tá? Porque a questão iônica é que ele doa de forma permanente o seu elétron e ele acaba se livrando dele. Então, assim, esses compostos não precisam estar ligados o tempo todo, porque ele vai acabar doando. E isso não atinge muito a questão da polaridade das ligações. Agora, quando ele compartilha, não. Esses elementos vão estar ligados inteiramente. Vão formar molécula? Vão. Da mesma forma que uma ligação iônica também forma moléculas. Só que a polaridade das ligações covalentes, ela se diferencia um pouco mais. Então, você precisa ver qual é o elemento químico, quem é que está puxando, como é que está doando, o maior nível de energia. Vocês vão observar nos desenhos que tem no capítulo de vocês, na parte maior, o elemento que mais vai estar eletronegativo em relação ao outro, devido à questão de forças energéticas, que está inteiramente ligado também às pontes de hidrogênio, que são ligações realizadas entre hidrogênio e outros compostos químicos. Na química orgânica, ao carbono em si, tá, galera?
E assim, é importante que vocês leiam o capítulo. Ele tem alguns tópicos que é importante de vocês abordarem, estudarem e lembrar. Esses conteúdos é só um lembrete do que vocês estudaram no ano anterior. Então, assim, o que é uma ligação covalente, como essa ligação covalente atua, quais são os compostos covalentes, vocês vão observar aí nos tópicos que estão no capítulo de vocês. Mas a ligação covalente é o que eu falei para vocês. É um compartilhamento, é uma divisão. Ele vai dividir com o outro sem doar permanentemente, porque ele não pode, ele necessita. Então, é como se fosse uma relação que beneficia tanto um quanto o outro elemento. Só que essa relação acaba prejudicando não o elemento em si, mas ao tipo de ligação que ele realiza, devido à questão energética, por ser negativo, devido ao nível de energia, as questões de propriedades periódicas, que elas são tratadas aí, que são eletronegatividade, eletropositividade, o raio atômico também entra nesse tópico. Então, assim, vocês vão estar observando que é necessário observar quais as dificuldades que os elementos químicos têm ou sofrem para que eles realizem uma ligação e que essa ligação se mantenha. No caso da água, ela forma uma substância. E para formar uma substância que tem características, vamos dizer, perfeitas, que em relação a misturas e a outros compostos, ela é tida como perfeita devido a ter uma fórmula molecular, a ter uma nomenclatura específica, nomes, pontos de ebulição e de fusão determinados. Então, assim, quando a ligação covalente forma uma molécula, ela forma não somente um composto, ele forma todas as características para que esse composto se torne perfeito, para que ele gere algo perfeito. Então, na molécula da água, você tem tudo isso que eu falei. Ponto de fusão específico, ponto de ebulição também. Tem nomenclatura? Tem. Tem geometria? Tem. Ele também tem caracterização de se é substância pura ou simples? Também vai ter. Então, a ligação covalente, ela espelha muito essas características que a gente estudou. Então, assim, se a gente fosse caracterizar a água como substância simples ou composta, ela seria o quê? Vocês lembram? Composta. Por quê, professora? Ela tem composição de elementos químicos diferentes, H e oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Se fosse gás hidrogênio, seria uma substância simples. Se fosse gás oxigênio, seria simples. Então, isso daí são pontos que a gente já viu e que a gente só está abordando aqui a importância da ligação covalente para os elementos químicos aí existir e os nossos elementos de cozinha, de casa, do dia a dia. Então, tudo isso você pode estar lembrando e associando, graças a essa proeza que os elementos químicos realizam, tá, galera? Então, nosso capítulo 3, da nossa Química 3, ele está bem definido e bem curtinho mesmo, tá bom? Então, a gente já vai lá para nossa Química 4. Vamos falar da termodinâmica 4, espontaneidade das reações, entropia e energia livre. Galera, o que é a termodinâmica? Estudamos lá no segundo ano ou na física. A termodinâmica é a parte da química ou da física que estuda o gasto ou ganho de energia, não é assim? E quando ele fala espontaneidade das reações, é quando as reações químicas elas se realizam ou acontecem de forma que não tenha interferência e nem a mão de alguém. Ela acontece naturalmente, ou seja, de forma espontânea. Ela vai absorver ou gerar energia também de forma espontânea. E os processos aí envolvidos é a entropia e a energia livre, que no caso está associado ao processo de energia exotérmica, endotérmica. Também temos a questão do trabalho, calor. Então, está tudo isso associado aí a esse tipo de energia. Relembrando, inicialmente, quando se fala de termodinâmica, a gente faz uma caracterização dos sistemas. Para quê? Porque a gente vai estudar o processo das reações separado. Então, a gente tem aí um conceito de sistema no geral, que é o que? Uma parte
do universo, uma parte de algo que você tira para estudo, tá? O que é um sistema fechado, isolado ou um sistema aberto? O sistema aberto é quando ele troca matéria e energia com o ambiente. Um sistema fechado é quando ele troca apenas energia e não matéria. Um sistema isolado, ele não troca nada. Então, assim, quando se trata de processo de troca, a energia é principalmente com o meio ambiente que essa energia está sempre associada, viu, galera? E a parte que vai estudar o processo dessa energia é a termodinâmica, que ela é responsável para explicar esses processos. Então, aí, o nosso capítulo, bem curto também, viu, pessoal? Ele traz aí uma questão da energia interna. Todo elemento químico, ele possui uma energia interna devido à sua composição, tá? Lembra lá da questão do átomo, determinação do átomo, como é que algo tão pequeno poderia gerar energia devido ao movimento dos elétrons com relação aos prótons, definição de movimentação orbital. Então, tudo isso gera uma energia própria para o elemento químico. E essa energia interna nas reações químicas, elas são muito usadas. Ou seja, tem muitas reações que ela ocorre naturalmente, ela não precisa absorver energia de ambiente, ou nem ser aquecida, ou nem ter um catalisador para que elas ocorram. É uma energia própria do composto. Então, isso é muito importante para as reações químicas simples, ou seja, quando elas ocorrem naturalmente. Isso é muito observado em muitas reações químicas. Outras, elas precisam de interferência, elas acabam absorvendo energia, elas acabam analisando, produzindo também de acordo com o tipo, tá? E também, pessoal, no capítulo falei sobre a primeira lei da termodinâmica, tá? Que é bem importante vocês estarem estudando aí, que ela fala sobre a questão de manter, de gerar energia e essa energia ser medida em forma de calor, que está relacionado ao trabalho, que são duas formas de manter e gerar energia. A energia que vem em forma de calor, ela é estudada, a unidade de medida dela é tida como Joule, tá? Que isso é estudado mais lá na física, que fala sobre o trabalho, sobre a forma de movimentação, que toda forma de movimentação gera energia. E os elétrons em si, eles estão gerando energia devido à sua movimentação contínua e extremamente rápida, viu? E quando se trata da entropia e energia livre, vai se tratar nas reações químicas como é o processo de absorção e de recepção dessa energia. Como é que é o processo, tá? A entropia, no caso, galera, que fala aí, ela descreve bem no livro de vocês. A entropia e a energia livre, elas estão associadas à questão de absorver e de utilizar a sua própria energia. Então, alguns elementos químicos, ele acaba utilizando a energia mais próxima que eles possuem, naturalmente do ambiente, tá? Então, assim, quando eu utilizo algo do ambiente para acelerar a reação química, vou absorver endotérmico, ele vai absorver do ambiente, só que no processo de reação, ele absorve no reagente e libera no produto. Isso pode ocorrer. Então, nos processos de montagem das reações químicas, segundo a lei da termodinâmica, ela vai necessitar de geração ou absorção de tal energia, tá? E essa energia sempre ela vai ser em forma de calor. Então, assim, dá uma olhadinha no capítulo, viu, pessoal? Dá uma lida e vocês vão observar como ele está muito interessante. Acesse a plataforma SAS, assista as videoaulas do capítulo e as dúvidas que vocês tiverem nesses dois capítulos, na aula da Química 3 e a 4, vocês vão mandando que a gente vai discutindo aí sobre tais dúvidas. Só que os conceitos, eles são bem simples, trabalha algumas fórmulas também no capítulo, principalmente na Química 4, que ele demonstra um pouquinho sobre a fórmula de energia, da variação da energia. Então, tudo isso está associado ao processo de produção, utilização e liberação, que é um dos objetivos da lei da termodinâmica, tá? Então, bom, pessoal, vamos a mais um fim de aula, viu? Essas aulas, elas são bem mais tópicas, porque elas são bem mesmo para vocês relembrar os conteúdos que a gente estudou o ano passado,
tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, anote, assiste a videoaula lá na plataforma SAS, viu? Tem a videoaula sobre os capítulos, tem essa aula que fala um pouquinho sobre os tópicos do capítulo, leia, que a gente vai fazer uma discussão aí sobre esses conteúdos aí, sobre o relembrar de como é a utilização do processo de produção, absorção e geração de energia. Não de energia elétrica ou energia mecânica, é a energia presente no ambiente, que ela vem em forma de calor, e essa energia ela não tem uma forma de propagação, ou seja, um meio como a matéria no caso, ela acaba se propagando, é algo que não tem visualização ou não tem meio, ela só é e só está ali para ser usada ou não, tá? Então, galera, até a próxima aula, viu? Revisem o capítulo, dêem uma olhadinha direitinho nas aulas e qualquer dúvida, viu? É só procurar pelos meios que a gente já tem. Então, tchau, tchau, bons estudos.